Você se sabota por quem? Olá, eu sou Mariana Confó, sou facilitadora de constelação familiar sistêmica e hoje vamos falar sobre autossabotagens. Bom, eu vou trazer uma lista de autossabotagens, né? Vou falar alguns exemplos aqui para você entender do que eu estou falando, para você perceber se você faz isso na sua vida ou se você já percebeu esse tipo de autossabotagem ou de sabotagem na sua própria vida. Procrastinação. Difícil uma pessoa que não tenha procrastinado. Procrastinar é você deixar para a última hora, fazer as coisas na última hora, você ir rolando e deixando para depois e não fazer. Ou quando não tem um prazo, você nunca faz. Ah, eu tenho que fazer isso, mas eu sei que eu quero um resultado tal, eu quero uma mudança, mas eu não consigo fazer, não consigo mudar, não consigo. Esse não consigo e aquela ação vai ficando para depois, para sempre. E isso pode ser com relação ao seu trabalho, pode ser com relação a relacionamentos, pode ser com relação a exercício físico, alimentação, tudo que você adia e vai deixando para depois e não muda e vai achando natural, até que aquilo começa a te incomodar e você não entende o porquê, não consegue fazer. Outra autossabotagem é quando você começa com uma alimentação nova, né? Você inicia um novo hábito, exercícios físicos, você começa e você para. Você sempre inicia e para. Ou você está numa dieta, numa alimentação e de repente você desanda completamente e morre de culpa. Então aquilo fica como uma marca muito grande para você e você não avança. E aquela ação que você quer tomar, que você tanto deseja, mas que você não consegue, porque existe uma justificativa, né? Ou você está tomando conta de alguém, ou você precisa esperar um filho crescer, ou você sempre tem uma justificativa, do meu marido, porque a minha esposa, mas porque sempre existe uma justificativa. Existem momentos de vida que sim interessam e que são importantes da gente levar em conta, mas quando isso não passa nunca, quando é uma coisa, depois é outra, sempre existe uma justificativa. E quando você toma coragem para fazer, bom, agora não tem desculpa, você já tem a ação, você tem o ímpeto, você vai lá e tenta e você fica doente. Ou alguma coisa acontece, um acidente, algo que acontece que você tenta uma, duas, três e sempre dá errado. Por que dá errado? Primeiro, não, isso não é uma mensagem do universo dizendo para você não fazer isso. Então, o que essas atitudes ou essas ações ou esses comportamentos ou esses acontecimentos estão mostrando? Existe aqui uma resistência sua, do seu inconsciente, em seguir para um novo caminho. Então isso se manifesta como autossabotagens, que são as formas que o nosso inconsciente encontra de nos manter leais ao nosso sistema, principalmente ao nosso sistema familiar. Então existe uma ligação entre autossabotagem e lealdade familiar. Essa lealdade se manifesta dessa forma. Por quê? Porque são gatilhos emocionais ativados. Quando você vai fazer algo novo, o seu inconsciente desperta e para, como se ele gritasse: não, não pode. Se você seguir nesse caminho, você vai ser excluída ou excluído. Você não vai mais pertencer. Como as pessoas vão te ver, como você vai ser visto, o que vai acontecer, o que vai ser da sua vida, ele entende como se você não fosse mais pertencer. Então é você mesmo, seu inconsciente, te protegendo de uma possível dor maior lá na frente e para te manter pertencente ao seu sistema, ao seu meio familiar, à sua história familiar, ao seu padrão familiar. E quando você constela e você olha para isso com um olhar diferente, você vai entender que no fundo, existe um medo muito grande e existe uma culpa muito grande. Esses sentimentos, eles acabam sendo alimentados para te manter nesse sistema, nessa lealdade. E o que esses sentimentos, essas emoções dizem? Elas falam de uma necessidade muito grande de afeto, de olhar. Nós buscamos afeto nas nossas relações. Mas nós não podemos manter esse padrão para toda a vida. A gente não pode manter a busca de afeto em todas as nossas relações. Se você busca afeto no trabalho, você vai se ressentir de um colega de trabalho quando ele colocar um limite. Se você busca afeto em todas as suas relações, quando você
conseguir o afeto, você para. Então, muitas vezes, um resultado financeiro não vem porque você só quer um afeto ou você quer reconhecimento. E muitas vezes esse reconhecimento é do seu sistema familiar, da sua mãe, do seu pai. Então, você para num lugar que você nem mesmo queria, mas você tem um reconhecimento. Então, muitas vezes você fica estagnado e procrastina uma decisão importante lá para frente, porque isso ameaça o seu pertencimento, ameaça o seu laço com a sua mãe ou com o seu pai, com as pessoas que são importantes para você. Mas se você não vai além disso, você fica refém do olhar do outro, refém do olhar das pessoas que você ama. Então, quando você vai para a vida e só busca afeto, você fica e permanece refém dessa relação de afeto. Você só busca isso. E você muitas vezes pode passar por cima dos seus desejos, das suas vontades, ou até mesmo não se autorizar a ter novas vontades, novos desejos, porque você não se sente autorizado, porque você não sente que teria afeto ao seu lado para seguir nessa direção. Então, o que acontece quando você começa ou tenta começar algo novo? Algo que você ainda não tem autorização interna. Você pode perceber se você tem autorização interna, se aquilo flui, se você vai e aquilo não é um problema. Agora, se você procrastina, se coisas acontecem, se você fica doente, se toda hora tem alguma coisa que te chama, né, alguma relação é mais importante do que esse seu desejo. Alguma relação de pertencimento acaba sendo mais importante do que esse algo novo, do que esse caminho, do que esse desejo. Você fica refém dessas relações. E não adianta dizer que é o outro que te prende. Não é o outro, é você que se prende. Cada relação, todas as relações são 50%, 50%. Mesmo relação com pai e mãe, sempre 50%. Relação com o marido, com esposa, com filhos, você sempre tem seus 50%. Então não adianta se sentir refém dessa relação, dizer que você depende do outro somente, que o outro te impõe uma realidade. Você não está usando os seus 50%. Você não está colocando os seus limites. Você está aceitando tudo que vem de lá e você não consegue fazer nada além disso. Então, no fundo, você está se apagando. Você não está se colocando como prioridade na sua própria vida. E voltando ali ao que acontece quando você tenta algo novo. Nessas relações importantes, provavelmente você vai ouvir alguma crítica, algum julgamento. Pode ser que algo chegue até você e você sinta que aquilo é uma crítica e você se sinta incomodado e não consegue seguir. Esse incômodo já é um tipo de autossabotagem, que pode ser uma culpa, pode ser uma raiva. Muitas vezes é gerado um conflito com alguém que pensa diferente de você. Esse conflito é gerado, vira uma briga e você simplesmente aceita isso como um entendimento de que não é para seguir naquela direção, porque naquela direção gera um conflito. Você não consegue lidar com esse conflito, você não consegue resolver essa relação e por isso você não vai para a vida. Então, todas as autossabotagens estão a serviço de alguma relação. Estão a serviço da manutenção de alguma relação. Mesmo os adoecimentos, mesmo os acontecimentos que às vezes parecem aleatórios, como por exemplo um carro quebrar, uma doença, ou um filho fica doente, fica gripado, coisas acontecem, problemas nos negócios, no trabalho. Sempre que você tentar algo novo, essas coisas vão acontecer. Por quê? Porque era a linguagem do seu inconsciente. Era o seu entendimento de quando você estava indo na direção de algo que era perigoso para o seu pertencimento. Porque a partir dali você não teria mais afeto, você não seria mais aceito. E o que vai ser de você dali para frente? Então, para você conseguir seguir na direção de algo novo, você precisa bancar. Entender que essas dificuldades, elas existem e você precisa superá-las. Não adianta você fingir que não tem ou você querer que elas não existam mais. Ah, eu só vou se o caminho for fluido, se não tiver nada para resolver no caminho. Então você não vai fazer absolutamente nada, porque tudo na vida exige um esforço. Tudo você precisa resolver algum problema, você precisa lidar com questões e se colocar numa postura adulta. E muitas vezes esses conflitos, eles são só a primeira etapa.
Porque para você alcançar algo novo, um caminho novo, uma nova jornada, muitas vezes esse vai ser só o primeiro passo, você vai ter que passar por muitos outros, mas você não consegue passar do primeiro, que é resolver uma questão relacional. Como você vai resolver as outras questões que vão surgir dali para frente? Então, muitas vezes, uma doença está a serviço da manutenção da sua inocência interna para manter o pertencimento na sua família. E a partir dessa consciência sistêmica, você pode olhar, eu estou tentando algo novo e acabo me dando de cara com um sintoma, com uma doença. O que eu faço agora? O que você fazia? Você corria para alguém te cuidar, ou para reclamar, ou para contar para alguém, ou para justificar que você não conseguiu seguir naquele caminho porque você ficou doente. Então, olha o que você fazia e o que você pode modificar. Você precisa cuidar de você. Você precisa não trazer essa doença como um troféu. Então, se você mudar a sua postura e seguir na direção e superar, sim, aí você está pronta para o próximo passo. Só que muitas vezes é preciso encarar as nossas sombras, encarar um medo de seguir. Então, essa doença muitas vezes ela vem porque a pessoa não está com coragem de admitir que tem medo, com coragem de dizer que não quer ir, porque ela quer ir racionalmente, mas emocionalmente ela não quer. Então, o primeiro passo é admitir: eu não quero, eu tenho medo. E por que você não quer? E aí você tem que admitir que você quer no inconsciente e estar estagnado. Mas é difícil de admitir. Então, é muito importante estar pronto para olhar para as suas sombras, para olhar para você de uma forma mais madura e entender que todos os acontecimentos e autossabotagens estão a serviço da manutenção de um eu interno que quer permanecer criança, infantil, com uma boa consciência, com relações afetuosas, sem nenhum conflito, sem nenhum limite e recebendo muito afeto. Isso é fácil? Não. Caminho de autoconhecimento em qualquer lugar, em qualquer caminho, em qualquer terapia, não é fácil. Exige coragem e exige muita vontade. E é muito difícil enxergar isso sozinho. Esses pontos cegos, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque são pontos cegos, são coisas que são hábitos, são reações de muitos e muitos anos, às vezes de uma vida, e a pessoa não consegue enxergar que isso é um ponto cego, que são autossabotagens, que são atitudes que realmente estão querendo dizer algo muito maior. E para você que deseja fazer diferente, que deseja seguir para um caminho novo, você pode participar da Jornada Sistêmica, que vai começar no dia 4 de junho, que é uma jornada que foi organizada, planejada justamente para te auxiliar nesse caminho, nessa visão dos seus pontos cegos, nesse auxílio da sua caminhada rumo a uma nova postura na vida e a novos resultados. E é uma jornada que não é só teórica, você vai sim ter conhecimento, mas ela vai ser muito prática, para você aplicar desde o primeiro dia na sua vida, nas suas metas, nos seus objetivos, percebendo as suas autossabotagens e se liberando assim para um caminhar mais leve e mais seguro. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.